Olá pessoal do Geek Entretenimento, sou a Babi. Hoje eu vou falar sobre alguns animes que estão sendo lançados agora, agora em forma de anime. Então são recentes, alguns ainda estão sendo lançados a cada semana. E fica uma dica para quem de repente não está conhecendo os animes mais recentes, tem muita coisa boa. Então vamos ao primeiro anime. Ele tem um nome grande, tá, gente? Ele se chama Boku Dake ga Inai Machi. Também tem um nome em inglês para Erased. Em português ele foi traduzido como A Cidade Onde Só Eu Não Existo. Então assim, você já pode pensar que tem um pouco de drama, mas eles colocam como gênero fantasia porque não é um anime de acontecimentos normais, né? Essa frase é um drama que remete a uma das personagens que acontece no decorrer da história, e essa frase é justamente mencionada por ela numa redação. Conta a história de um personagem que na atualidade ele tem 29 anos, aspirante a mangaka. É uma vida difícil, mostra esse lado difícil de tentar publicar alguma história, apesar dele aparentemente ter criatividade para isso. Enquanto ele não consegue, ele é um entregador de pizza, né? Então ele trabalha, um trabalho comum, enquanto ele vive o sonho dele. Ele possui um fenômeno que se chama Revival. Então ele volta no tempo, esse é o nome do fenômeno, para o retorno ao tempo. Só que a princípio ele volta uns 5 minutos antes, geralmente antes de ocorrer alguma tragédia. Então, por exemplo, mostra um exemplo dele evitando o acidente de uma criança que seria atropelada por um caminhão. No anime dá um efeito para mostrar que ele vai sentir o que vai acontecer, é como uma premonição. Então ele consegue evitar o acidente, só que não mostra a princípio se isso interfere ou não em algo, como nesses filmes que mostram, ou nessas histórias em geral, que geralmente você, quando tenta mudar algo do passado ou do que ia acontecer, geralmente interfere futuramente. Então esses pequenos eventos não mostram nenhum tipo de problema. Na verdade, acontece dele ganhar a confiança de uma das meninas que é colega de trabalho dele. Ele recebe a mãe dele na casa, porque a mãe dele já não morava com ele, e ela lembra de um evento que ocorreu, teve sequestrador, e muitas crianças desapareceram naquela época. E nesse momento a mãe percebe um suspeito e ela acredita piamente de que tinha sido esse cara, só que isso faz com que ela seja assassinada. Isso daí é algo que acontece já assim nos primeiros episódios, então é algo que já leva ao início da história realmente. Com isso, o personagem principal, ele é suspeito de homicídio, porque alguém vê justamente quando ele chega a ver a mãe, então acabam associando que ele que tinha matado, e acontece o revival, justamente quando ele está sendo perseguido. Ele consegue voltar tanto que ele volta à época de criança. Ele com a mente de 29 anos, no corpo dele criança. Ele aproveita essa oportunidade para tentar mudar esses acontecimentos, principalmente em relação aos sequestros. E com isso ele começa a perceber acontecimentos que antes, quando criança, ele não entendia. Então, uma das personagens que está ligada a ele é a Kaio, e ela é uma menina que sofre abusos por parte da mãe, por parte do padrasto. Então ela foi a primeira vítima na época e ele tenta justamente tirar isso, tenta salvá-la para que não aconteça e ver se isso muda alguma coisa na história. Ele não consegue evitar a morte, o desaparecimento da Kaio, e acaba voltando para a atualidade de 29 anos, ainda sendo perseguido porque a mãe ainda estava morta, ou seja, ele não conseguiu resolver a situação. Com isso, enquanto ele está na atualidade, ele consegue obter a ajuda daquela colega de trabalho, mas acabam acontecendo coisas que interferem a vida dela também. E ele chega a retornar mais uma vez para os 10 anos de idade, e mais uma vez ele tenta modificar tudinho para poder ver se ele consegue evitar a morte dela.
Então assim, mais um anime que acontece recente, ele foi lançado também esse ano e ainda não se pode saber totalmente o que vai acontecer, a não ser que a pessoa leia o mangá. Então basicamente fica essa expectativa do que ele vai conseguir modificar nessa história. É um anime que tem mais do mistério do que realmente da fantasia. O pouco da fantasia que tem esse revival que ele não controla realmente, mas como quase vários personagens por aí em relação a animes, a força de vontade pode ajudá-la a desenvolver esse controle. E por último, um anime que tá assim super recente, para ser mais específica, ele foi lançado 4 de julho. Claro, o mangá foi lançado desde 2009, então já tem aí um tempo, mas o anime é bem recente. Tabu Tattoo. É um nome que você pode procurar desse jeito mesmo que você vai encontrar na lista de animes, onde você quiser assistir. Fala basicamente sobre uma tatuagem mesmo, né? O episódio começa com um garoto que, no seu senso de justiça, vai tentar salvar um aparente mendigo que está sendo atacado. E como retribuição, esse mendigo dá uma tatuagem, só que assim, é instantâneo. Encosta na mão, a tatuagem já fica acoplada à mão dele e ele não tira mais. Essa tatuagem dá poderes, uma forma de carregar o poder, né? É como se tivesse um dispositivo, né? Você precisa de algo para ativar o poder, porque ele até então não tinha entendido o que era. Obviamente atrai os inimigos e inclusive uma personagem muito inusitada que se chama Easy, né? Ela tem um nome todo, mas assim, apelidando é Easy. Não Easy de fácil, mas Easy. E ela do exército americano. E aí você descobre que essa tatuagem, na verdade, ela realmente é um tabu. Ela tem aí uma treta, né, digamos, em relação a exércitos e nações. Não é apenas um poderzinho, mas envolve política também, né? Então, né, o exército americano interfere em outros reinos e basicamente o início da história fala sobre esse outro reino e um golpe que ocorreu, e por isso, né, é uma inimiga muito forte e muito carrasca, daquele tipo assim que dá pra temer mesmo. Ela não tem escrúpulos. E isso vocês vão descobrindo ao longo dos episódios. Esse anime, na verdade, ele é muito interessante para quem gosta de acontecimentos, porque já no primeiro episódio muita coisa acontece. Então, assim, não tem um prolongamento para depois você entender o que está acontecendo, não. Você já é jogado direto na história, num bombardeio de informações que você fica assim, chega a ficar tonto de tanta coisa que acontece. É muito interessante para quem gosta de ação e de acontecimentos muito bombásticos, assim. Ele é bem interessante nesse aspecto. Tem vários animes para vocês assistirem, tem vários que estão sendo lançados. Eu falei um pouquinho do meu gosto pessoal, que é basicamente mistério, ação, algo que envolva poderes, né, ou seja, fantasia, mas principalmente, assim, o que mais me atrai é mistério. Então, mais pra frente aí eu falo de outros, assim como seriados, né, algo que tenha relação ao meu gosto e que eu indico pra vocês. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá uma curtidinha aí. E aproveitem e inscrevam-se no canal para vocês acompanharem as novidades. Terão outras sugestões, tanto de animes quanto séries. Muitas coisas interessantes que a gente pode ver por aí. Tchau, tchau!